Ei, pessoal, hoje à noite a gente vai viajar, bem lá para trás, até a terra do sol, da areia e do sofrimento. Isso mesmo, o Egito Antigo. Você já viu as pirâmides em fotos, talvez tenha jogado um pouco de Assassin's Creed, e agora acha que está pronto para uma experiência real. Mas a história para dormir de hoje não é sobre maravilhas ou mistérios. É sobre porque você, sim, você, não duraria um único dia nesse antigo reino do deserto. Imagine sair da sua máquina do tempo bem no meio de Tebas, sandálias nos pés e garrafinha d'água, esquecida, claro, em lugar nenhum. O sol, um secador de cabelo cósmico na potência máxima. A brisa? Isso não é brisa, é uma lixa facial em velocidade máxima, com um leve toque de camelo. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Agora, apague as luzes, relaxe e vamos deslizar suavemente para a jornada de hoje. Você mal dá o primeiro passo fora da sombra do portal imaginário e já sente as narinas sendo invadidas por um ar seco, quase sólido. É como se o deserto estivesse tentando entrar nos seus pulmões e fazer morada. Seus olhos ardem, não só pelo calor, mas pelas partículas microscópicas de areia que insistem em entrar, tipo glitter maldito de festa que você nem lembra de ter ido. Você improvisa e cobre o rosto com um pedaço de pano, tentando parecer um beduíno estiloso. Mas logo descobre que pano nenhum barra o calor que parece sair direto do centro da terra. Em poucos minutos, você está suando por lugares do seu corpo que nem sabia que existiam. Sua roupa moderna, sintética, preta, se transforma em um forno ambulante. Enquanto procura por uma sombra, Soiler, não tem, você vê os egípcios locais andando na maior calma, como se nada estivesse acontecendo. Alguns até usam roupas de linho branco bem fininhas, parecendo feitas de vento. E você pensa, talvez seja só questão de costume. Mas não é. É genética. É rotina. É a adaptação de séculos ao clima infernal. Você, por outro lado, parece um marshmallow esquecido na churrasqueira. E nem adianta procurar alívio nas construções. Nada de varandinha, brisa ou ventilador. Tudo é feito de pedra. Quente. Que reflete o sol de volta para sua cara. Até as estátuas parecem estar suando. Tá, não estão, mas você jura que vê o Ramsés II derretendo só de olhar para você. Historiadores ainda discutem se os egípcios antigos usavam algum tipo de protetor solar. Alguns relatos falam de pastas feitas com gordura animal e minerais. Outros mais corajosos sugerem até esterco de crocodilo como bloqueador natural. Lembra disso quando sentir falta do seu bom e velho protetor FPS 50 com toque seco. Você tenta se refrescar com um gole da água que trouxe. Péssima ideia. Em 5 minutos, a água já está quente o suficiente para cozinhar macarrão instantâneo. Nem beber ajuda aqui. Lá no fundo, você vê um rio e pensa, o Nilo. É minha salvação. Mas antes de sair correndo e mergulhar como se fosse cena de comercial de férias, alguém grita. E você descobre que nadar ali pode te render uma bela esquistossomose, ou uma viagem de ida com correnteza forte. Você tenta sentar em uma pedra. Queima. Literalmente. É como encostar num fogão ligado. Mas você insiste e senta mesmo assim, porque desistir parece pior. Tenta respirar fundo. Também não ajuda. É como se estivesse inalando farinha de cimento. A areia está em tudo. No ar. Na comida. No cabelo. Nos dentes. Você morde um pedaço de pão oferecido por um local simpático e, croc. Areia. Areia até no pão. E falando em areia, sabia que há registros de que os egípcios usavam areia até no processo de mumificação? Isso mesmo. Não que isso te conforte. Você está sendo mumificado vivo. Sem nenhum glamour. Uma criança local ri de você. Está descalça, pulando de pedra em pedra como se fosse um parque infantil. Você mal consegue tirar o sapato para sacudir a areia sem queimar os dedos. Seu dedão está em modo frango assado. Você tenta encontrar abrigo. Uma tenda, uma sombra, qualquer coisa. Mas no meio do dia, no Egito Antigo, a única sombra disponível é a da sua própria desesperança. E então, do nada, surge um vento forte. Não chega a ser uma tempestade de areia, mas o suficiente para te desequilibrar e te encher a boca de deserto. Você acha que é o fim, mas alguém aparece com um pano e te ajuda a cobrir o rosto.
Você agradece. Em 2 minutos, o pano também está cheio de areia. Você achava que o calor era algo com que dava para se acostumar. Mas esse tipo de calor, ele te muda, te transforma, te faz venerar o ar-condicionado como a maior invenção da história humana. E acredite, o dia nem começou direito. Você acorda cedo. Ou pelo menos tenta. O canto de um galo egípcio, que mais parece uma buzina engasgada, te arranca do sono ainda mais quente que o anterior. O suor escorre antes mesmo de você abrir os olhos, e a luz do sol entra sem pedir licença, refletindo nas paredes de barro e aquecendo o ambiente como uma sauna sem controle remoto. Hoje é seu primeiro café da manhã no Egito Antigo. Você sonhava com tâmaras suculentas, talvez mel em cerâmica rústica, e quem sabe, pão fresco saído de um forno de barro ancestral. Soiler, você acorda com cheiro de cebola crua e uma caneca de algo que só pode ser descrito como cerveja que desistiu de viver. Os egípcios chamam isso de eque, uma bebida espessa, fermentada, feita de pão molhado. Parece vitamina de pão vencido com um toque de desespero. Eles bebem isso toda manhã, até as crianças. É a água de cocô deles. Só que sem cocô. Ou água. Você força um gole. É quente. Espessa. E tem pedaços. Você sente um deles bater nos dentes e se pergunta se deveria mastigar. Ao seu lado, uma senhora idosa te oferece uma cebola. Inteira. Crua. Com um sorriso de isso é o melhor do dia. E, pela etiqueta egípcia, recusar seria uma ofensa grave. Então você morde. Agora sua boca é uma festa de fermentação e ardência. Você está oficialmente no café da manhã do Nilo. Curiosamente, a cebola era um item básico da dieta egípcia, especialmente entre os trabalhadores. Além de saborosa, eles acreditavam que tinha propriedades medicinais e espirituais. Há até relatos de que os egípcios ofereciam cebolas aos deuses, colocando-as até em túmulos de faraós, ou seja, nem os mortos escapavam do bafo. Você olha ao redor procurando algum tipo de pão. E encontra. Mas é duro como pedra. Parece que foi assado uma vez em 2000 a.C. e deixado para curtir a vida. Você quebra um pedaço e percebe que a areia está lá também. Claro, por que não? Um jovem egípcio te observa curioso. Ele pergunta algo, mas você não entende. Ele aponta para sua cerveja. Você levanta a caneca como num brinde e sorri. Ele acha engraçado. Você pensa que talvez tenha feito amizade. Mas 5 minutos depois ele volta com um odre de couro e te entrega mais eque. Você acabou de se inscrever para a rodada dupla. Enquanto tenta sorrir com educação e evitar um segundo gole, você nota a ausência de talheres. Nada de colher, garfo ou faca. A refeição aqui é com as mãos, e se você é do tipo que não gosta de misturar texturas, bem-vindo ao desafio sensorial egípcio. Historiadores ainda discutem se os utensílios de mesa eram de uso comum ou reservados a elites. A maioria dos registros aponta para refeições comunitárias com as mãos, com tigelas compartilhadas e muita intimidade entre os comensais. Basicamente, comer com estilo por aqui significa ter 10 dedos limpos. Você pensa em como seria pedir um café preto sem açúcar. Mas lembra que o grão de café nem tinha chegado ao Egito ainda. Ele só faria sua estreia histórica muitos séculos depois, lá pela Etiópia. Aqui, sua cafeína matinal se resume àquela cerveja rala que te deixa sóbrio e triste. Para piorar, o café da manhã é feito ao ar livre. Não há mesas, cadeiras ou ventilação. Você está sentado numa pedra, cercado por moscas que decidiram que seu nariz é o novo ponto turístico do momento. Uma delas pousa na sua caneca e mergulha sem pensar 2 vezes. Um mergulho de fé. Você desiste da bebida. Mas alguém te oferece uma tigela com algo que parece mingau. Você se anima. Talvez agora venha algo suave, digestivo. Você prova. É feito de favas trituradas, alho e mais cebola. Com textura de cimento molhado e sabor de vingança. Você se lembra de como começou o dia achando que viveria um brunch bucólico à beira do Nilo. Agora, seu estômago revira, seu hálito pode curar fungos, e a única coisa doce que experimentou foi a saudade da sua cozinha. A curiosidade mais peculiar? Alguns registros indicam que os egípcios usavam cebolas como moeda de troca entre trabalhadores. Ou seja, o que você acabou de comer talvez fosse o equivalente a um salário em fatias.
Você tenta levantar, mas está mais pesado do que quando sentou. Talvez seja o pão petrificado, talvez seja a tristeza fermentada. Ou talvez seja o fato de que seu corpo urbano está usando 80% da energia só para manter a digestão do que acabou de ingerir. O sol já está alto, e a sombra do muro em que você se encostava desapareceu. Você olha para a próxima atividade do dia e sente um arrepio. Trabalho físico. Em jejum de cebola e cerveja, com a barriga barulhenta e a mente confusa, você percebe que o Egito Antigo não está nem perto de ser um destino relaxante. Você acorda para o segundo dia com a esperança de que, talvez, tenha sonhado tudo. Mas basta sentir o linho encharcado de suor grudar nas costas para lembrar. Ainda está no Egito Antigo, e ainda está tentando sobreviver. Hoje você decide tentar se enturmar com a moda local. Afinal, se for para passar vergonha, que seja com estilo. E a primeira coisa que você nota é: ninguém aqui parece usar roupa como você conhece. Nada de zíperes, nada de tecidos elásticos, muito menos aquele moletom confortável que você usaria num domingo normal. Você recebe, com certo entusiasmo, uma túnica de linho fino, o traje básico do egípcio médio. É branca, minimalista e absolutamente transparente. Você olha para um sacerdote e percebe que o linho dele também revela mais do que cobre. A moda por aqui é mais sobre ventilação do que descrição. Você amarra a túnica na cintura como mandaram. Ela não tem botões, costura ou lógica. Só um nó, e reza para que ele não desfaça no meio do mercado. Você ainda tenta improvisar um look com alguma criatividade. Dobra a barra, prende com um cinto de couro, faz pose no espelho, que, claro, é um disco de cobre polido. A imagem refletida mostra um humano pingando de suor, parecendo um figurante mal pago de filme bíblico. E aí vem o toque final: maquiagem. Sim, você aprende que, por aqui, homens, mulheres e até crianças usam maquiagem. E não é para estética apenas. O kohl, aquela substância preta usada nos olhos, servia também como protetor solar e repelente. Você deixa que um artesão local aplique o delineado com um pincel de osso. Ele mergulha o instrumento em pó preto feito de galena, um tipo de chumbo, e traça com precisão ao redor dos seus olhos. Você se sente exótico, talvez até elegante. Mas o cheiro metálico te alerta: isso aqui provavelmente não passou na Anvisa. E, de fato, o kohl era comum, mas também tóxico. Historiadores ainda discutem se os efeitos colaterais do uso contínuo, como o envenenamento por chumbo, eram percebidos na época. Alguns sugerem que o uso moderado poderia, paradoxalmente, ajudar o corpo a combater infecções oculares. Mas você, com sua pele moderna e sensível, já está lacrimejando feito quem cortou 50 cebolas. Sua tentativa de moda continua com um colar de contas de faiança, um material vítreo colorido que imita pedras preciosas. Bonito, mas pesado. Ele balança a cada passo como um enfeite de cortina e ainda ressoa com um leve tilintar que te denuncia a cada movimento. Ah, e claro, os pés. Você pensou que poderia usar suas sandálias modernas e discretas. Ledo engano. Aqui, a maioria anda descalço, ou com sandálias de palha trançada que parecem feitas para machucar. Você calça um par e sente os dedos ficarem instantaneamente cobertos de areia. É como caminhar sobre papel de lixa molhado. Você já começa a planejar um pedido de desculpas formal aos seus calcanhares. Enquanto anda pela cidade, você tenta não parecer um turista perdido. Mas é impossível. Seu delineado escorre. A túnica gruda nas costas. E o colar bate no peito como um metrônomo descontrolado. Uma criança aponta e ri. Um velho comenta algo e os amigos dele gargalham. Você provavelmente está sendo comparado a um hipopótamo vestido de bailarina. Você pensa: moda é dor. Mas aqui, é também sobrevivência. A leveza das roupas não é luxo, é necessidade. O corpo precisa respirar, e o linho, mesmo fino e revelador, é a única chance de evitar um colapso térmico antes do meio-dia. A curiosidade mais inusitada: alguns egípcios pintavam até as solas dos pés com henna, não só por vaidade, mas por rituais religiosos e proteção espiritual. Você pensa em experimentar, mas decide que já está chamando atenção o suficiente por hoje. Você passa por um mercado e ouve alguém sussurrar algo sobre o estrangeiro de olhos de carvão. Aparentemente, sua tentativa de maquiagem virou tema de fofoca. Você não sabe se é um elogio ou uma crítica. Provavelmente os dois.
No fim do dia, você se olha num recipiente de cobre usado como espelho. O delineado virou um borrão gótico. O linho, agora manchado de suor e poeira, parece mais um pano de chão sagrado. E o colar? Bom, o colar ficou bonito, vai. Pelo menos você tenta se convencer disso. O Egito Antigo é um desfile de modas onde cada look tem mais função do que forma. E você? Você é o look conceito que ninguém entendeu. Literalmente fashion victim. Você ouviu falar que andar de barco pelo Nilo seria uma experiência tranquila, quase poética. Um passeio refrescante, com a brisa sobre a água, as palmeiras balançando à margem, talvez até um peixe pulando para compor a cena digna de Screen Saver. Não exatamente. O dia já começa quente, porque todos os dias começam quentes, e você é convidado a embarcar numa feluca, um barco simples, de madeira, com uma vela que mais parece uma cortina improvisada. O barqueiro é simpático, usa uma túnica amarelada e não diz uma palavra. Apenas aponta. Você entra. O cheiro te atinge primeiro. Uma mistura de peixe, couro, suor, fermento e algo que seu nariz reconhece de forma alarmante: esterco. Você olha para os cestos de carga no canto do barco e percebe que eles não estão vazios. Estão, na verdade, bem cheios. De cocô. Sim. Esterco de boi, de cavalo. E, você jura, talvez de algo ainda maior. Antes de reclamar, você lembra, o esterco era um bem valioso no Egito Antigo. Usado como adubo, combustível e até ingrediente medicinal, não questione. Transportar cocô é parte essencial da economia local. E agora você está no Uberdum, rumo ao coração do rio mais famoso da história. O barqueiro empurra o barco com uma vara comprida. A correnteza é suave, mas o cheiro não. Você tenta disfarçar o desconforto, respirando pela boca, o que só piora tudo. Agora você sente o gosto do ambiente. E ele é crocante. Um crocodilo passa ao longe. Você se assusta, mas ninguém parece se importar. O barqueiro nem pisca. Os crocodilos do Nilo são comuns, até sagrados para alguns. O deus Sobek, representado com cabeça de crocodilo, era associado à força do rio e à fertilidade. Alguns egípcios até mantinham crocodilos domesticados. Domesticado aqui no sentido bem frouxo da palavra, basicamente, alimentados o suficiente para não comer você imediatamente. Historiadores ainda discutem se havia rotas fluviais separadas para transporte de alimentos e dejetos. A maioria acredita que não. Tudo era levado junto: peixes, grãos, barro, fezes, gente. Um verdadeiro buffet logístico flutuante. Você observa as margens do rio. O cenário é lindo, sim, palmeiras, papiros, camponeses colhendo linho, mas sua mente só consegue focar no fato de que está sentado sobre uma tábua que rende com cada movimento e que o barco está inclinado perigosamente para o lado com mais esterco. O barqueiro te oferece algo num pote de barro. Você hesita. Ele insiste. Você aceita. É uma pasta de peixe fermentado, tipo um antepassado do patê, com cheiro de traição. Você agradece e finge passar nos lábios, como se fosse um gloss ritualístico. Ele sorri. Talvez tenha entendido sua dor. E então, o barco para. No meio do rio. Você não sabe se é parte do plano ou se estão com problemas técnicos. O barqueiro amarra a feluca a uma estaca na margem lamacenta e desce com um balde. Começa a recolher água. Mistura com barro. E com esterco. Você assiste, incrédulo, enquanto ele prepara uma pasta grossa, que depois espalha em tijolos ao sol. Tijolos de cocô. Literalmente. Sim, no Egito Antigo, o tijolo de adobe com esterco era comum, era leve, barato, e secava rápido no clima infernal. A casa em que você acordou hoje, aliás, provavelmente foi feita com um pouco disso. Quem diria, né? De repente, o ar-condicionado com moldura de plástico da sua casa parece um luxo futurista. Você tenta ajudar. Pega um pouco da mistura com as mãos. É quente. E viva, pelo menos é o que você sente. A textura é parecida com argila, mas com um charme adicional de resíduos orgânicos. Você se pergunta se já passou protetor solar hoje. Lembra daquele feito com esterco de crocodilo? Pois é, talvez tivesse sido melhor. Uma curiosidade bizarra: há registros de que o esterco era usado também como anticoncepcional.
Algumas receitas envolviam misturar esterco de crocodilo com mel e aplicar de formas que, vamos deixar para a imaginação. Você lava as mãos no Nilo. Quer dizer, tenta. Porque a água está turva e cheia de coisas flutuantes que não parecem amigáveis. Mas entre isso e continuar com um cheiro de fertilizante nas mãos, você escolhe o que parece menos pior. De volta ao barco, o barqueiro empurra a feluca de novo. Você agora está posicionado estrategicamente longe das cargas mais intensas, mas o vento muda de direção. Claro. O cheiro volta com força total, como um lembrete de que o Egito Antigo é uma aula prática de humildade olfativa. Ao longe, você vê uma construção imponente, um templo à beira do rio. O passeio pode estar perto do fim, e você respira aliviado. Péssima ideia. A brisa traz uma nova onda de aroma de vida rural concentrada. Você fecha os olhos e tenta imaginar estar em um spa. Um spa temático. Com lodo, crocodilos, calor insuportável e uma playlist natural de moscas e flatulências fluviais. Parabéns! Você fez um passeio de barco no Nilo. Só faltou a música de fundo e o saquinho de enjoo. Você achava que uma visita ao Egito Antigo envolvia contemplar pirâmides de longe, tirar selfies espirituais e talvez conversar com um escriba carismático. Mas não. Hoje, você foi escalado, sem aviso prévio, claro, para ajudar na construção de um templo. Parabéns! Você agora é mão de obra no maior canteiro de obras da antiguidade. O dia mal começou, e o calor já está em modo estufa de pizza. Você é conduzido por 2 trabalhadores sorridentes, que te entregam uma corda, uma pá e uma expressão de boa sorte. Ninguém aqui pergunta se você sabe o que está fazendo. Sawyer, você não sabe. O chão é duro, pedregoso, e o sol parece estar a centímetros do topo da sua cabeça. Você tenta se manter animado. Vai ser uma experiência cultural, você pensa. E aí alguém te entrega um bloco de pedra. Não é um bloquinho. É um bloco. Um paralelepípedo do tamanho de uma geladeira pequena. Você tenta erguer. Ele não se move. Você finge que está só avaliando o peso, mas todos percebem. Enquanto isso, um grupo de trabalhadores puxa uma rampa de barro com troncos e cordas. Um bloco enorme desliza por ali, rangendo e tremendo. Você se pergunta como isso tudo não desmorona. A resposta? Às vezes, desmorona mesmo. E é por isso que alguns trabalhadores usam amuletos pendurados no pescoço, para afastar acidentes. Você decide que um amuleto seria ótimo. Ou um capacete. Ou um atestado médico. A curiosidade excêntrica. Há indícios de que os trabalhadores recebiam como pagamento cerveja. Isso mesmo. Cerca de 4 a 5 litros por dia. Era mais seguro que beber a água, e também ajudava a ignorar o fato de que estavam carregando toneladas sob um sol assassino. Você, sem esse benefício líquido, já está cambaleando antes do meio-dia. A roupa gruda no corpo. Os braços tremem. A mão está cheia de calos. Você tenta cavar, empurrar, puxar, qualquer coisa para parecer útil. Mas tudo dói. Até partes que você nem sabia que podiam doer. Só mais um pouco, você pensa, quando o capataz grita algo. Todos param. Um grupo de trabalhadores começa a entoar um cântico rítmico, e você tenta acompanhar. Mas erra o tempo. Depois erra a letra. Depois percebe que está cantando sozinho, atrasado, parecendo um karaokê perdido no meio do deserto. Historiadores ainda discutem se esses cantos tinham função apenas rítmica ou também espiritual. Alguns sugerem que as canções ajudavam a manter o moral. Outros acreditam que eram ofertas sonoras aos deuses, pedindo que a estrutura não desabasse com todo mundo dentro. O que você sabe é que sua garganta agora está seca, e você trocaria todos os deuses egípcios por uma garrafinha gelada. Você encontra abrigo por um instante na sombra de uma parede. Milagrosamente, o vento bate, leve, mas real. E, por 10 segundos, você sente algo que lembra conforto. Até uma nuvem de poeira passar voando e encher seus olhos, nariz e alma de areia. Um trabalhador te oferece uma espécie de bolinho. Você aceita. Ele tem gosto de barro com ervas. É feito de lentilhas, trigo e alguma coisa fermentada. Você mastiga devagar, esperando que tenha propriedades mágicas. Não tem. Você ouve um barulho alto. Um bloco caiu. Todos correm. Você corre também,
sem saber para onde. Quando para, está sozinho entre colunas inacabadas, com um martelo de pedra na mão e a clara sensação de que, se continuasse ali por mais 2 horas, viraria parte da decoração. Eis uma ironia: os trabalhadores que ergueram os maiores templos do mundo provavelmente nunca entraram neles como visitantes. Eles construíram maravilhas para que os outros adorassem os deuses, enquanto eles adoravam sobreviver. Você escorrega na lama feita de barro e suor e decide que deu para você. Sai mancando, fingindo uma lesão espiritual. Ninguém te impede. Provavelmente acharam que você ia desmaiar mesmo. Você caminha até o rio, senta na margem e tira os sapatos, que agora são basicamente crostas de poeira endurecida. Seus pés parecem ter envelhecido 10 anos. Você observa o canteiro de obras ao longe. As pessoas seguem trabalhando, cantando, empurrando pedras do tamanho do seu ego. Você respeita. E decide que, se um dia voltar no tempo, vai direto para a biblioteca. Ou para um spa grego. Depois de um dia inteiro carregando pedras, com a alma raspada por areia e sol, tudo que você quer é descansar. Talvez tomar um banho. Colocar um creminho. Passar um hidratante com cheiro de lavanda. Talvez até dar uma retocada no delineado esborrado da manhã. Mas estamos no Egito Antigo. E aqui, beleza vem com um preço. Literalmente, chumbo. Você é levado até uma pequena casa de cosméticos, uma tenda apertada com tigelas, pós coloridos e potinhos esquisitos. Uma jovem te convida para revigorar sua aparência. Você, que já se sente um trapo humano com maquiagem escorrida, decide que sim. Um glow-up pode ser tudo o que precisa. Primeiro vem o banho de poeira, quer dizer, uma esfoliação. Ela mistura areia fina com óleo de moringa e esfrega nos seus braços. A textura é de lixa com azeite, e você quase grita quando ela chega perto das axilas. Depois, passa um perfume à base de gordura animal aromatizada com resinas. O cheiro? Um cruzamento entre incenso e churrasco. Mas aí vem o momento mais esperado, a maquiagem dos olhos. Você já conheceu o Kohl, aquele delineador ancestral. Agora é hora de aprender mais. Ele é feito com galena, um mineral de chumbo escuro, triturado até virar um pozinho finíssimo. Misturado com gordura ou água, forma uma pasta que é aplicada com uma varinha de osso ou madeira. A mulher mergulha o aplicador, olha nos seus olhos com a calma de um cirurgião plástico e começa a pintar. O traço vai do canto interno até quase as têmporas, criando aquele visual marcante que você já viu em múmias famosas e em toda estátua que te encara desde que chegou aqui. Você se olha num espelho de bronze polido. Uau! Você parece poderoso. Um guerreiro do TikTok antigo. Um faraó gótico. Mas aí você sente uma leve ardência. Normal, dizem. Você começa a lacrimejar. É o poder da purificação. Você começa a espirrar. Sinal de que o corpo está aceitando. Ou talvez esteja rejeitando. Historiadores ainda discutem se os egípcios tinham noção dos efeitos tóxicos do Kohl. Alguns defendem que sim, mas que o usavam por tradição e espiritualidade. Outros acreditam que pequenas doses realmente ajudavam a prevenir infecções oculares, talvez criando uma camada protetora contra poeira e luz solar intensa. Você só sabe que, neste momento, está com a visão embaçada e o nariz coçando. Agora é a hora da pele. Eles te oferecem um creme facial à base de gordura de hipopótamo. Isso mesmo. Hipopótamo. Você hesita. Eles te olham com expectativa. Você passa. No rosto inteiro. E agora sente o rosto engordurado, como se tivesse encostado numa frigideira depois do bacon. A curiosidade do dia. Algumas fórmulas cosméticas egípcias incluíam metais pesados não só por efeito visual, mas porque acreditava-se que afastavam o mal-olhado e protegiam contra doenças. Beleza literal com blindagem espiritual. Um verdadeiro escudo fashion. Você decide perguntar por batom. Eles te mostram um bastão vermelho feito de ocre e cera. Você aplica. O sabor é horrível, e os dentes ficam ligeiramente manchados. Você sorri, mas parece um palhaço ritualístico. O grupo aplaude. Você agora é uma obra de arte ambulante. Já é fim de tarde, e você decide caminhar pelas ruas para exibir seu novo visual. Um grupo de sacerdotes te olha com aprovação. Uma criança te segue imitando seu andar.
Um gato se esfrega na sua perna e depois sai como se dissesse, respeitável. Mas o calor, a gordura e o pó começam a fazer seu rosto coçar. Você tenta não tocar, mas sente o delineado derreter. Um traço escorre até o queixo. Você está virando uma pintura surrealista. Os olhos de Cleópatra, versão pós-chuva. Você tenta limpar com um pedaço de pano. Piorou. Agora está com um borrão preto que parece uma pancada. Alguém pergunta se você foi agredido. Você ri. E percebe que ninguém entendeu a piada. Desesperado por um banho, você procura água. Mas aqui, banho não é rotina. A maioria das pessoas só se lava em ocasiões específicas. Os sacerdotes banham-se várias vezes ao dia, mas só antes de rituais. O povo comum, um balde aqui, um pano ali. Sabonete? Nem sonho. Água com nátron, um tipo de sal mineral, é o mais próximo de um sabonete líquido que você vai encontrar. Você encontra uma vasilha com água morna e se lava como dá. Mas o delineado continua. Ele parece ter entrado em pacto com seu rosto. Talvez seja eterno. Talvez seja o novo você. Você se olha de novo no espelho de bronze. Um olho pintado, outro borrado, pele brilhando de gordura animal, e um sorriso desesperado. Você não está bonito. Você está consagrado. Como se tivesse feito um pacto com o deus Horus para aguentar mais um dia. E talvez tenha mesmo. Depois de sobreviver ao delineador tóxico, ao batom com gosto de areia e à hidratação à base de hipopótamo, você decide que é hora de buscar respostas. Um pouco de sentido, talvez um momento espiritual. E onde melhor para isso do que em um templo egípcio? Você é guiado por um jovem sacerdote em treinamento. Um rapaz magro, de cabeça raspada, usando apenas uma tanga de linho e colares com pingentes de escaravelho. Ele anda descalço, flutuando quase, como se não sentisse o calor do chão. Você, por outro lado, está a um passo de virar churrasco ambulante. O templo é grandioso, com colunas tão altas que fazem você se sentir um grão de areia. Hieróglifos cobrem cada superfície, contando histórias de deuses com cabeças de animais, reis com corações de ouro e batalhas que mais parecem festas com coreografia. Mas o que te chama a atenção de verdade são os gatos. Sim, gatos por todos os lados. Dormindo nos degraus. Deitados nas oferendas. Observando do alto das colunas como se fossem parte da decoração oficial. E, de certa forma, são. Os gatos no Egito Antigo não eram apenas pets, eram criaturas sagradas, associadas à deusa Baste, protetora do lar, da fertilidade e, ao que parece, das sonecas prolongadas. Você tenta acariciar um. Ele te ignora completamente. Outro se aproxima, roça nas suas pernas e depois rouba um pedaço de peixe da bandeja de oferendas. Ninguém reage. Parece que os gatos aqui fazem o que querem. E você respeita. Você entra no santuário interno. A temperatura cai. O ar é espesso, perfumado com incenso de mirra e olíbano. E então você percebe, os sacerdotes estão pelados. Totalmente. Ou quase. Alguns usam apenas faixas mínimas cobrindo o essencial, mas muitos parecem confortáveis como vieram ao mundo. Historiadores ainda discutem se essa nudez ritual era padrão em todos os templos ou algo específico de certos cultos. O que se sabe é que a pureza era essencial, e roupas eram vistas, às vezes, como barreiras entre o corpo e os deuses. Você, de túnica colada e colar pingando suor, sente que talvez esteja overdressed para a ocasião. Você pergunta, timidamente, se deveria também se despir. O sacerdote sorri e balança a cabeça negativamente. A presença já é suficiente. Você respira aliviado, mas só até perceber o que vem a seguir. Banho ritual. Você é levado até uma piscina rasa de pedra, cheia de água que parece ter vindo diretamente do derretimento de um iceberg imaginário, fria, mas sagrada. Lá, você deve se purificar. Entra aos poucos. Cada passo é uma tortura glacial. Mas você aguenta. Afinal, espiritualidade é isso, certo? Enquanto isso, os sacerdotes murmuram orações em egípcio antigo. Um deles te entrega um galho com folhas perfumadas, algo entre menta e eucalipto, e pede que você esfregue nos ombros. Você obedece, tremendo. A curiosidade marginal do dia. Alguns sacerdotes se depilavam completamente como parte da preparação ritual.
Cabeça, corpo, sobrancelhas, tudo. Era um símbolo de pureza e higiene. Você se sente um pouco excluído com seus pelos mundanos. Mas também não está pronto para entregar suas sobrancelhas a uma lâmina de cobre. Após o banho, você é guiado até uma sala de meditação. O chão é coberto de esteiras de palha e pequenas almofadas. Um aroma suave de lótus paira no ar. Um som ritmado, provavelmente feito com tambores e flautas, ecoa ao fundo. Você senta. Fecha os olhos. Tenta se conectar. E então sente. Um cheiro. Familiar. Inconfundível. Alguém não tomou banho. Você abre os olhos e percebe que, apesar de toda a cerimônia, a higiene egípcia não segue exatamente os padrões modernos. Os banhos rituais são mais simbólicos do que funcionais, e o uso de perfumes servia muitas vezes para disfarçar odores, não eliminá-los. Você tenta manter a calma. Mas é difícil meditar quando alguém ao lado exala uma fragrância que mistura cebola, suor e talvez um toque de peixe seco. Você desiste de alcançar o nirvana e volta a observar os gatos. Um deles deita ao seu lado. Fecha os olhos. Dorme profundamente. Você o inveja. O sacerdote retorna com uma taça de vinho. Vinho quente, levemente avinagrado, mas simbólico. Você aceita, agradece com um aceno e bebe. É ácido, com gosto de fruta passada e mistério. Mas ajuda a acalmar. Você sai do templo com a cabeça zonza. Talvez seja o vinho. Talvez seja o calor. Talvez seja o choque cultural de ter compartilhado um banho com um grupo de pessoas nuas em nome da purificação espiritual. O sol está se pondo. Os gatos ainda estão lá. Um deles mia alto, como se dissesse, volte amanhã, mortal. E você pensa, só se for com desodorante. Você acorda com uma urgência. Não espiritual, não existencial, uma urgência fisiológica. Aquela sensação conhecida, universal, inegociável. E aí vem a pergunta que você evitou fazer até agora. Onde, exatamente, fica o banheiro no Egito Antigo? Você vasculha a pequena casa onde dormiu. Nada. Nenhum sinal de algo remotamente parecido com um vaso sanitário. Não há privada, pia, descarga, nem mesmo um buraco simpático com plaquinha de uso exclusivo dos hóspedes. Só chão, barro e algumas vasilhas que você realmente espera que não tenham esse propósito. Você sai, andando com um andar cuidadoso e apertado, até que encontra um homem velho sentado tranquilamente sobre uma pedra. Ele aponta para um canto atrás de uma parede de papiro e diz algo que, pelo tom e gesto, provavelmente quer dizer, é ali. Você entra no pequeno cercado e encontra um buraco. Só isso. Um buraco no chão. E uma pilha de areia ao lado, com uma pá rudimentar. O conceito é simples. Faça o que precisa, depois cubra. Nada de conforto. Zero privacidade sonora. Um festival de moscas. Você encara o buraco. Ele encara de volta. A gravidade, seu velho inimigo, vence. Ali, agachado, tentando manter o equilíbrio com os calcanhares cravados no barro quente, você tem uma epifania. A modernidade é linda. Bidê, papel higiênico, descarga, sabonete líquido. Você jamais vai subestimar esses milagres do século XXI de novo. Afinal, aqui o papel higiênico não existe. O que você encontra ao lado do banheiro é uma tira de papiro velho e, pasme, um pedaço de cerâmica quebrada com a ponta alisada. Isso mesmo. Uma telha reciclada. Usada para se limpar. Curiosamente, há registros de que os egípcios utilizavam objetos como fragmentos de cerâmica ou pedras lisas para higiene pessoal. E, às vezes, até folhas secas de palmeira ou papiro grosso. Papel mesmo, só muitos séculos depois, na China. E você achando que lenço umedecido era o mínimo necessário. Você tenta usar a tira de papiro. Ela se desfaz nas mãos como papel molhado. A cerâmica. Melhor não. Não hoje. Não você. Você recorre à areia. Com muita tristeza. Você sai do cercado como quem retorna de uma guerra. Mais leve. Sim. Mais traumatizado. Também. Suas mãos agora carregam segredos que nem o Nilo pode lavar. Mas o desafio não termina aí. Você decide tentar lavar as mãos. Caminha até um pequeno jarro com água e percebe que todo mundo está usando a mesma bacia. Sem sabão. Sem sabedoria. Só fé.
Você hesita, molha as pontas dos dedos e torce para que Baste, deusa dos gatos e talvez da desinfecção, olhe por você. Você caminha pelo vilarejo com o olhar perdido. Tudo parece mais real agora. As casas de barro, os animais soltos, as pessoas vivendo suas vidas, alheias ao seu drama intestinal. No meio do caminho, você cruza com uma mulher carregando um bebê e uma cesta de esterco, multiuso por aqui, como já sabemos. Ela sorri e aponta para sua roupa. Você acha que está te elogiando, até perceber que parte da sua túnica está marcada. Uma lembrança do seu momento de vulnerabilidade. Você corre para um canto e tenta lavar a mancha com um pouco de água e areia, o sabão egípcio improvisado. Funciona mais ou menos. Você passa o resto do dia com o pano molhado colado no corpo e a autoestima em recuperação. Historiadores ainda discutem como os antigos egípcios viam a higiene pessoal. Há indícios de que certos grupos, especialmente os sacerdotes, se banhavam com frequência e usavam óleos perfumados como forma de purificação. Já o povo comum, especialmente os camponeses, vivia com acesso bem mais limitado à água limpa e ao conceito de privacidade. Você entra em uma pequena loja de cerâmica, tentando desviar a atenção. Lá, descobre algo curioso. Pequenas estatuetas de deuses com formatos fálicos, muitas vezes usados como amuletos para afastar doenças intestinais. Você não julga. Você quer um. Talvez dois. Ao anoitecer, você finalmente se senta em um degrau, cansado, desidratado e emocionalmente abalado. Um gato se aproxima, cheira sua sandália e vai embora. Você encara o horizonte, onde o sol se põe por trás de palmeiras. É bonito. É calmo. Mas você não consegue parar de pensar, e se der vontade de novo no meio da madrugada, você passa o dia com fome. Depois do café da manhã de cebola com cerveja e do almoço quase inexistente entre um turno e outro na construção, você ouve a melhor frase que poderia surgir naquele momento de desespero. Hoje você janta com a nobreza. É isso. Um convite oficial para jantar com uma família de classe alta egípcia. Você até se anima. Talvez seja a chance de experimentar os luxos da elite faraônica. Talvez tenha pão fresco. Talvez, quem sabe, uma sobremesa. E, com alguma sorte, talheres. Ah, os talheres. Como você sente falta deles. Ao chegar na casa nobre, percebe logo de cara que a arquitetura é outro nível. Paredes brancas, colunas pintadas, um jardim com flores e pequenos canais de irrigação correndo entre plantas perfumadas. É tudo muito mais limpo. Quase silencioso. Parece outro mundo. Você é recebido com honras. Servos lavam suas mãos com água de flor de lótus, e você sente que, pela primeira vez desde que chegou, está com cheiro de alguma coisa que não seja poeira ou decepção. Uma mulher elegante te oferece um colar de flores frescas, e você aceita, tentando não parecer emocionado. A refeição começa. A mesa não é exatamente uma mesa. É uma base baixa, de pedra, e todos sentam em almofadas ao redor. Você se acomoda como pode. A comida chega. Bandejas com carne assada, figos, uvas, pão, legumes cozidos em mel e especiarias. Parece um sonho. Até que você nota os olhos. Literalmente. Pratos de cerâmica com olhos pintados nas bordas. Grandes. Estáticos. E sempre te encarando. Você tenta ignorar. Mas é difícil comer quando o recipiente te julga. Você morde um pedaço de carne e sente os olhos do prato dizerem: sério? Carne no primeiro encontro? A curiosidade bizarra. Muitos pratos egípcios tinham olhos pintados como símbolo de proteção. O olho de Horus, por exemplo, representava saúde, proteção e poder. Era comum usar esse símbolo em cerâmica, barcos e até nos caixões. Você escuta o som suave do vento entre os canyons, o cricrilar de insetos noturnos e o sussurro distante do Nilo. O Egito finalmente parece querer te dar um presente: tranquilidade. Mas aí vem o primeiro ruído estranho. Um toque-toque-toque leve. Como se alguém estivesse andando por ali, descalço. Você se senta. Nada. Silêncio total. Talvez um animal. Um lagarto. Uma cabra do deserto. Você respira. Se deita de novo. Então, mais sons. Só que agora mais perto. E um pouco mais, articulados. Como palavras. Mas sussurradas.
Você segura o amuleto que ganhou no templo. O escaravelho entalhado parece vibrar levemente. Você finge que é impressão sua. A curiosidade excêntrica. Há registros de que alguns viajantes antigos relatavam sons inexplicáveis no Vale dos Reis. Muitos acreditavam que era o eco do vento em cavernas e túneis. Outros diziam que eram os espíritos dos guardiões das tumbas, avisando os vivos para não se aproximarem do descanso eterno dos reis. Você não está invadindo. Só está acampando nas redondezas. Certo? Você tenta dormir. Fecha os olhos. O corpo está exausto. Mas a mente está em alerta. A escuridão aqui é total. Não há lanternas, postes, nem mesmo uma fogueira. Você teve medo de atrair animais. Tudo ao redor é preto, denso, pesado. Cada som parece mais alto do que deveria. Um grilo soa como um tambor. Um farfalhar vira ameaça. E então, algo toca seu pé. Você pula. Literalmente. Acorda com o coração batendo como tambor ritual. Aponta um galho, sua arma improvisada, para o escuro. Nada. Mas há pegadas. Pequenas. Provavelmente de um animal. Ou, criança. Você prefere pensar em cabras. Sempre cabras. Você tenta se acalmar. Pensa, historiadores ainda discutem se o vale era mesmo assombrado ou se era só lenda para proteger as tumbas de saqueadores. A versão oficial é sempre mais reconfortante. Você olha para o céu. As estrelas são intensas, brilhantes, imensas. A Via Láctea parece uma estrada que começa no seu peito e segue direto para o além. Você lembra que os egípcios acreditavam que a deusa Nut engolia o sol todas as noites e o devolvia todas as manhãs. E naquele momento, olhando para o céu, você quase entende o porquê. Mais tarde, já com os olhos cansados, você começa a cochilar. Mas o sono aqui é superficial, interrompido. O chão é duro. A areia entra onde não deveria. E o ar, embora mais fresco, ainda carrega calor acumulado. E então, a última surpresa da noite. Você escuta vozes. Não de pessoas. Mas vozes mesmo. Sussurros finos, sobrepostos. Como se centenas de histórias estivessem sendo contadas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Você se vira de lado, cobre os ouvidos, murmura coisas para si mesmo. Talvez seja o vento. Talvez seja seu cérebro criando sons com base em medo, fome e cansaço. Você abre os olhos. Vê algo no alto da colina. Não é forma, nem figura. É uma luz suave. Azulada. Impossível. E depois, nada. Escuridão novamente. Você não dorme mais. Espera o amanhecer como quem espera socorro. Quando o céu começa a clarear, seus olhos ardem, sua boca está seca, e sua mente ainda não tem certeza se tudo foi sonho, alucinação, ou só Egito sendo Egito. Você se levanta, sacode a esteira, engole um pedaço seco de pão, e começa a andar de volta para o vilarejo. Sem olhar para trás. Porque você pode ter sobrevivido à noite no Vale dos Reis, mas não quer saber o que te observou lá dentro. Você acorda sentindo que algo está diferente. Não o clima, o calor continua firme. Não a roupa, ainda é a mesma túnica amarrotada. É o ar. Ele está mais denso, como se o mundo ao redor estivesse em suspenso, esperando. E então alguém te chama. Um homem alto, de túnica dourada, rosto pintado, com um cajado em forma de anca. Ele diz que você foi escolhido para participar de um julgamento. Você engole em seco. Julgamento, você repete, em um tom de quem não se lembra de ter cometido nenhum crime, além de, talvez, ter empurrado um gato acidentalmente dias atrás. Seu coração será pesado, ele diz. Você ri, nervoso. Mas ele não. E antes que possa perguntar se isso é um tipo de metáfora espiritual ou piada de mau gosto, você é levado. O cenário muda. Literalmente. Você entra em uma sala silenciosa, grandiosa, cheia de pilares e inscrições brilhando com uma luz que não parece vir de fonte alguma. Tudo é dourado, misterioso, eterno. Ao centro, uma balança. De um lado, uma pena branca. Do outro, bem, seu coração. Não um desenho. Não uma estátua. Seu coração. Batendo, pulsando, recém-retirado do seu peito sem que você notasse. Um detalhe técnico,
aparentemente irrelevante para os presentes. A cerimônia começa. Anubis surge. Ou alguém muito parecido com ele. Corpo humano, cabeça de chacal, uma aura de autoridade tranquila. Ele observa você com olhos que não piscam. E então, pesa. A pena representa Maat, a deusa da verdade, da justiça, da ordem cósmica. Seu coração, por outro lado, representa você. Suas ações, pensamentos, intenções, suas piadas ruins, talvez. Historiadores ainda discutem se o julgamento da alma era uma crença literal entre todos os egípcios ou uma metáfora religiosa usada em contextos funerários. Mas na sua experiência atual, isso aqui parece bem real. Enquanto a balança oscila, surge mais uma figura, uma criatura híbrida chamada Mut. Cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Nada nela parece amigável. Ela lambe os beiços e te observa com o entusiasmo de quem aguarda um lanchinho cósmico. Você segura a respiração. A balança estabiliza. E o ponteiro inclina para o lado errado. Você tenta argumentar. Mas eu só estava visitando. Foi sem querer. Eu só queria saber como era viver aqui. O julgamento não responde. A criatura se aproxima. E então, algo acontece. Um dos deuses presentes, talvez Toto, o escriba com cabeça de íbis, intervém. Ele levanta um pergaminho. Ainda não acabou, diz ele. A alma tem mais a dizer. Você é instruído a falar, a justificar, a contar sua história. E você fala sobre o calor, a cebola, a maquiagem tóxica, os escorpiões, o barco com cocô, os gatos indiferentes, o jantar com pratos que te observam. Sobre tentar, errar, tropeçar, mas continuar. A criatura para. Observa. A balança se move. Levemente. O suficiente para te dar uma segunda chance. Você acorda. Sim, acorda. Deitado na areia, com a luz do sol batendo no rosto. Um gato te encara de cima de uma pedra. Você respira fundo. Seu coração ainda está no lugar. Foi sonho? Visão? Uma experiência mística causada por comida estragada? Você não sabe. Mas sabe que, daqui para frente, vai pensar duas vezes antes de julgar civilizações antigas como exóticas. Porque agora você tem uma ideia do que significa ser julgado, de verdade. Você acorda exausto, mas com uma ideia fixa. Hoje, você vai tentar relaxar. Esquecer escorpiões, julgamentos pós-morte, gatos indiferentes e os vários incidentes intestinais. Só paz. Meditação. Talvez uma conversa amigável com uma estátua. Afinal, o Egito Antigo também é místico, certo? Você caminha até a margem do Nilo, onde há uma pequena clareira entre papiros altos e flores de lótus. O rio desliza lento, como se respirasse. O som da água se mistura ao farfalhar das plantas e ao canto abafado de aves aquáticas. É perfeito. Você se senta, cruza as pernas, fecha os olhos. E então, começa. Primeiro, mosquitos. Não 2 ou 3. Uma esquadrilha. Você sente picadas no pescoço, nas mãos, nos tornozelos. Tenta ignorar. Respira fundo. Pensa em Nut, a deusa do céu. E então uma mosca pousa no seu lábio. Você respira fundo de novo, agora com gosto de inseto. Tenta focar. Imaginar uma esfera de luz. Mas aí, um som estranho. Um estalo. Um respingo. Você abre os olhos e vê um crocodilo. Não perto. Mas também, não longe. Ele está ali, flutuando, te observando. Imóvel. Como se perguntasse, isso aí é meditação ou petisco? Você muda de posição. Lentamente. Não vira as costas. Um pescador na margem oposta acena com o braço e grita algo que você não entende, mas o tom é claro. Sai daí, louco. Você se levanta. Devagar. O crocodilo afunda. Desaparece. Você decide que vai meditar em outro lugar. No caminho de volta, passa por um grupo de mulheres moendo grãos. Elas te observam. Uma delas diz algo com riso contido. Você provavelmente está sujo, picado, e com uma expressão de quem acabou de quase virar almoço de réptil sagrado. Você continua andando. Encontra uma árvore. Uma figueira. A sombra, finalmente,
Você senta outra vez. Fecha os olhos. Inspira. Expira. Mas aí, claro, aparece um gato. Ele pula no seu colo sem aviso, amassa seu estômago com as patas, deita, ronrona. Você quer afastá-lo, mas é um gato egípcio, provavelmente divino. Você aceita. A sombra da árvore balança. O calor continua, mas é menos cruel. O som do rio ainda está lá, mesmo distante. E pela primeira vez em muitos dias, seu corpo começa a relaxar. Mas então uma criança corre, gritando algo, e esbarra em você. O gato salta, arranha sua coxa e some. A paz, como sempre, dura pouco. Você ri. Sozinho. Um riso de rendição. Porque agora você entende, o Egito Antigo não quer que você relaxe. Não foi feito para conforto. Foi feito para resistência, para a adaptação, para caos glorioso. E mesmo com a maquiagem escorrendo, os pés queimados, o bafo de cebola e os traumas do banheiro, você olha ao redor e admite, tem algo mágico aqui. Algo que não pode ser capturado em fotos ou vídeos. Só vivido. E, talvez, sobrevivido. Você se levanta, caminha devagar, e pensa, acho que estou pronto para voltar. O Egito sorri. Ou talvez seja só um gato bocejando. Agora, com a noite já caída e os ecos do deserto se apagando, você se deita, desta vez em seu próprio tempo, seu próprio lugar. Os sons do Egito ficam para trás, como um sonho de areia e sol que ficou em outra vida. Respire fundo. Sinta o ar mais fresco entrando pelo nariz, saindo pela boca. Lento. Tranquilo. Sem pressa. Você está em segurança agora. Longe de escorpiões, do calor escaldante e das oferendas de cebola crua. O que permanece com você é só a parte boa. O som calmo das águas do Nilo fluindo, as estrelas brilhando no céu mais antigo do mundo, a sensação de estar conectado a algo vasto, eterno, maior que qualquer cansaço. Seu corpo pode estar aqui, mas sua mente ainda caminha lentamente pelas margens daquele rio, entre papiros e silêncios. Você carrega consigo a sabedoria dos que vieram antes, a força dos que sobreviveram, mesmo que só por um dia. Você está em casa. A cada inspiração, deixe sua mente se aquietar. A cada expiração, solte o peso de tudo o que já passou. Imagine-se agora deitado sob um céu estrelado, com o perfume suave do lótus no ar, e o som distante do vento acariciando as palmeiras. Nada mais precisa acontecer. Você chegou ao ponto, você está bem. E agora, é hora de dormir. Bons sonhos.